Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy. E como você pode ver, a gente está de casa nova nesse episódio. A gente está aqui no espaço, no estúdio da Nord. A Nord, ela pode te ajudar como RH com seus benefícios para os seus colaboradores, para poder te ajudar um pouco mais para conscientizar, né, essas pessoas colaboradoras com relação às questões financeiras. Para você entender um pouquinho mais, a gente vai deixar um QR Code na tela aqui para você conhecer o que a Nord faz. Mas neste episódio, a gente não vai falar de finanças, a gente vai falar sobre empoderamento feminino com a Marina. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua incrível participação novamente em um dos nossos conteúdos aqui. Ela já participou do People Summit, quem assina a People Academy tá lá, o conteúdo incrível dela sobre empreendedorismo junto com a Mari também, né, que deu um show ali na... Foi engraçado. Foi rico engraçado. também, foi engraçado e foi muito rico. Mas pra quem não viu esse conteúdo, se apresenta pra gente. Olá, gente. Prazer aqui, galera do RH Cast. Eu sou a Marina, fundadora da Escuto. Além disso, sou empreendedora serial, já empreendi, falei várias vezes na vida. Hoje a Escuto é uma empresa que faz relacionamento empresa-pessoa, então faz suporte, vendas, saque. Tô falando olhando pra câmera, mas eu vou mudar, que tô me sentindo estranha. Olha pra mim, vai, vou te acolher, vem. Isso, tô precisando disso. Que hoje tem 400 mulheres, então é uma empresa que só contrata mulher, e aí a gente vai falar hoje um montão sobre isso, né? Então, não vou nem dar muito spoiler do papo. Isso aí. Na verdade, a gente vai falar sobre como a gente empodera mulheres de verdade no ambiente corporativo. E esse de verdade, ele, né, contém uma certa ironia, né? Uma certa... Né, a gente está cutucando ali algumas pessoas empreendedoras, alguns RHs, algumas empresas, porque a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de diversidade e inclusão, num discurso, né, que parece ser muito bonito, muito acolhedor, mas na prática a gente precisa aprimorar um pouquinho mais, né? Então, dentro dessa lógica, para a gente colocar todo mundo na mesma página e dar um pouco de contexto, para você que tem hoje 400 mulheres dentro do seu time, como você enxerga essa distância entre discurso e prática, de modo geral, no mercado? De um modo geral, no mercado tem essa coisa do ESG, né? Então tem todas as metas e tudo isso sendo muito de fora para dentro. É tipo mudar um bolo depois que ele tá pronto, sabe? Então eu não sei direito como que isso é feito, sinceramente. E é um bolo que você não produziu, né? Você não produziu, você herdou esse bolo e aí agora ele tá solado. E como é que você vai assar esse bolo de novo? Então, por isso que eu não sei, sinceramente, como que as empresas fazem isso. Parece tudo de fora para dentro. Nada, na verdade, tem um efeito prático. É muito para mostrar. Eu preciso desse dado aqui, eu preciso dessa meta aqui, e a gente mostra, porque isso tem sido uma cobrança. Então, é uma cobrança da sociedade, e aí como é que você faz? Você mostra esse número. Você contrata uma empresa que faz a diversidade. Então, tem um monte... Nasceu um mercado de ESG que promete melhorar as métricas das empresas, mas na prática, na essência, o bolo está solado, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Então, aqui a gente vem na escuta, é muito de dentro para fora, tá na gênese. Começou assim, né? Começou, embora tenha começado numa época que eu não sabia que era isso. Então, hoje tá tudo bem eu atender, ser contratada, contrata e escuto para atender as metas de ESG. Não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem nada contra, mas está na gênese. Desde lá de sempre... A contratação com propósito, o foco em diversidade, o foco em governança, o social, isso tudo já estava lá. Então, hoje a gente está surfando nessa onda, não vou mentir, mas isso está dentro da gente. Então, não é algo que a gente está se adaptando e está mudando, e estamos implementando coisas em cima de uma estrutura que não tem nada a ver, sabe? E você acha que isso torna inviável essa adaptação? Eu acho que torna mais difícil, muito né? Mais difícil. Mas não inviável. Então, como que você enxerga as práticas que o mercado hoje tem produzido para conseguir responder a essas métricas? Tem coisas boas, mas assim, a mudança ela não acontece da noite para o dia. Então, eu enxergo como precisa, não é que não precisa fazer, mas essa mudança não vai acontecer mês que vem. Então, a galerinha do SG que está ali esperando esses números e achando que pronto, fizemos letramento racial aqui agora na empresa, somos uma empresa diversa. Nossa, passa tão longe disso. Então agora fizemos uma palestra sobre abuso sexual, assédio moral dentro da empresa. Pronto, agora é um ambiente seguro de trabalho. Então, isso é uma coisa que
se a cultura da empresa vem de lá de trás com muito assédio, com muita passação de pano, você mudar isso é uma coisa que não vai acontecer ao longo do dia. Então, ao longo do dia, não, ao longo de um ano, eu acho. É um alinhamento de expectativa. Então, a gente precisa alinhar a expectativa do que a gente está fazendo versus o tempo que essa mudança realmente vai acontecer. Exato. Agora, mudanças que realmente surtem um efeito prático muito rápido é você mudar a estrutura de liderança. Então, quando você coloca na liderança uma mulher preta, como está acontecendo no Banco do Brasil, quando você consegue mudar essa estrutura, toda a dinâmica embaixo meio que começa a se adequar. Mas isso não pode ser uma, né? Não pode ser duas, não pode dar para contar. Essa é a minha métrica. Não pode dar para contar. Quando você consegue contar lá atrás, nós estávamos discutindo com a minha mãe, não tem Joaquim Barbosa no STF, não tem mais, depois nunca mais teve outra pessoa preta no Supremo, né? Então, assim, quando você consegue virar e falar quantos tem, quantos tiveram, então é uma mudança que ainda não aconteceu. Mas isso surte um efeito muito prático se você estruturar isso também dentro da campanha, porque senão você só colocou uma pessoa lá sem estrutura para acompanhar ela naquele lugar que ela tá. Que é a diferença entre diversidade e inclusão, né? A diversidade, ela trabalha o número, né? Então, o quanto a gente traz diversidade para dentro do contexto. Já a inclusão, a gente dá estrutura. E quando a gente tá falando de estrutura para mulher, a gente tá falando de uma série de questões que, inclusive, a gente vai trazer algumas delas aqui, a partir da sua experiência, da prática da escuta também. Que, então, a gente conseguir realmente dar condição para que essa mulher, ela consiga existir naquele ambiente, ser segura naquele ambiente, se desenvolver naquele ambiente e ocupar novos lugares a partir disso também, né? Então, traz pra gente um pouco do que vocês fazem, que você considera, olha, isso aqui, para mim, é uma prática que realmente apoia a mulher no ambiente de trabalho. Nossa, nem sei por onde começar a responder essa pergunta. Tem várias coisas, assim, né? Então, falando sobre... Primeiro, a cultura inteira da empresa precisa refletir o que você quer para o futuro, né? Então, assim, no presente. Então, se você tem uma empresa que tem um monte de mulher junta trabalhando e você precisa que aquilo entregue um resultado, você precisa oferecer, e é uma coisa bem básica, né? Boas condições de trabalho. Assim, em termos de ferramentas, só que o que são boas condições de trabalho quando se fala da mulher? É diferente, né? Não é assim um bom vale-refeição, não é uma mesa de sinuca, não é, sabe, o Gym Pass. Embora o Gym Pass seja ótimo. É flexibilidade de horário, é um foco no resultado e não no microgerenciamento. Isso é muito ruim, a gente detesta. Primeiro, todo mundo detesta ser microgerenciado. Quem microgerencia por desconfiança e por insegurança. Quando a cultura da empresa é mais orientada a resultado, a alinhar bem o que se espera, alinhar bem as entregas, o trabalho flui de um jeito, no modo geral, flui de um jeito melhor. Então, isso está na cultura da empresa e eu acho que isso serve para todo mundo. Se tem uma empresa que tem o foco de ter a gerente, aí tem a outra gerente em cima, aí tem a gerente sênior 1, aí tem a gerente sênior 2, isso aí tudo só gera uma cadeia de cobrança que só esmaga quem realmente está ali acompanhando, que normalmente é a gerência média, a empresa hoje meio que é sustentada pela gerência, ela fica sobrecarregada, microgerenciando e sendo microgerenciada. É um inferno, ninguém consegue entregar nada. Então, culturalmente, isso é uma das coisas que a Escuta faz. Tem uma gerência, tem uma camada só. E essa camada é sanduichada, então ela realmente precisa ter um olhar diferenciado. Diferente de quem está na base. Na base é assim, é resultado entrega, mas a gerência média, ela sofre mais pelo sanduichamento. Em sanduichamento. Estou um pouco entupida, aí eu, no final, virei até mineira. Sanduichamento. Comi uma sílaba. Desculpa. E aí, a gente, falando disso, isso numa cultura geral, ampla. Falando agora em aspectos práticos, por exemplo, a gente dá assessoria jurídica. Isso estava mais pro final da nossa conversa. Mas vamos antecipar, porque faz sentido, hein? Um divórcio, uma separação, um processo de revisão de pensão alimentícia, esse tipo de coisa custa muito caro. Custa de 6, 9 mil reais para cima. Então, e fora que a gente tem muitos exemplos na justiça de que ela não foi favorável à mulher.
Então, e esse é um aspecto da vida familiar que normalmente não se mistura com o ambiente corporativo. Ninguém está nem aí, esse é um assunto que fica no canto e a mulher sofre calada. Ela fica quietinha, sofrendo de todos os lados, sofrendo de um relacionamento abusivo, sofrendo de uma separação que ela não recebe pensão, ou não tomando nenhuma atitude porque é muito caro e você não tem nenhuma segurança de que aquilo vai dar certo. A Escuto, por exemplo, optou por fornecer assessoria advogado jurídica para todas as escuteiras. Escuteiras é quem trabalha na Escuto, que é um disclaimer. Porque são todas mulheres, e mulheres que começam a ganhar mais do que o marido a partir de um certo momento. Então, elas estão escalando muito rápido. Como a Escuto tem crescido muito rápido, elas começam a ganhar mais, elas começam a ganhar ali menos ou meio que na faixa. Quando muda essa dinâmica de poder... E elas, só uma aspas, te interrompi, me perdoa, mas o quanto que isso vem carregado de empoderamento, né? Elas conseguirem, com a flexibilidade e as outras coisas, serem mães e mulheres que trabalham ao mesmo tempo. O quanto que isso muda a dinâmica de uma estrutura familiar, né, que tem um certo significado para a sociedade. Então, essa mulher, ela começa a trabalhar e conseguir ser mãe ao mesmo tempo e cuidar da casa, porque ela tem condições para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, então, que ela começa, de alguma maneira, sobrepor em remuneração ao marido. Então, olha como é que isso muda um jogo total, não só corporativo, mas familiar, né? Sim, e mostra como não é só dinheiro. Então só paga mais. É equidade salarial. Pronto, é só isso. Não, porque... mesmo nessa dinâmica, ela sofre. Ela não consegue tomar atitude. Porque ainda é caro, mesmo que tá ganhando mais, mas ainda representa uma fatia significativa do orçamento e impede ali os sonhos que estão sendo planejados, né? Então, é muito louco isso, né? Que a gente foi vendo e endemicamente na Escuto acontecendo. Elas todas ganhando mais, assim, começou a receber um aumento, falou, não vou nem falar pro meu marido esse aumento aqui, você vai cair, vou mandar para outra conta para ele não saber, então começa a guardar dinheiro separado. Tem muitas coisas, assim, que vão acontecendo, né, então... o empoderamento da mulher, ele ainda vem carregado de uma certa... de culpa. De muita culpa. Meu Deus, como é que eu faço pro meu marido se sentir bem com o meu aumento? Tem isso também. Então, essa dinâmica familiar ainda precisa de muito amadurecimento. Óbvio que isso não é responsabilidade da empresa, mas você oferecer a possibilidade de, sem, de fato, sem invadir, sem misturar. Sem invadir, exato. Não estamos misturando, mas se precisar, esse é um benefício que a empresa dá. Legal. Sabe? E esse é um benefício que pra gente virou chavinha em muitos aspectos. Porque não só a percepção de valor que ela tem do trabalho dela aumenta. Então, olha o que o meu trabalho me dá direito, diferente do Gympass, sabe? Que você faz hoje em dia, tem um monte de academia que você paga R$50 por mês, você consegue. Não tem, assim, grandes coisas mais, assim, agregadas, né? Olha o valor agregado que eu tenho ao meu trabalho quando eu estou fazendo isso, e olha a possibilidade que eu tenho, olha o poder a mais que eu tenho dentro da minha dinâmica familiar, sem eu precisar me enforcar tanto, sem eu sentir que eu estou ameaçando alguma coisa ou me colocando num risco muito grande. E como benefício, ele pega 360 também, né? Então, a gente não tá falando mais só de um ambiente corporativo, né? Mas como a gente leva isso para uma dinâmica familiar, né? Que mais vocês fazem lá de prática? Saúde mental. Então, e saúde mental envolve várias coisas, né? Assim, então, terapia, sim, mas terapia, precisa de psiquiatra, precisa do Gympass, precisa da academia, precisa ter... Então, tem muitos... Tem grupos onde as pessoas se juntam para fazer meditação, tem grupos onde as pessoas se juntam para falar de costura, que tem a coisa lá do bordado. Seriam e elas os grupos de... Não é apoio, né? De afinidade mesmo. De afinidade mesmo. Então, você se une com pessoas que você tem afinidades em comum. E isso é muito poderoso, assim, né? Então, normalmente, enquanto a mulher sofria calada no canto sobre a amamentação, as mulheres puérperas se juntam e falam sobre isso dentro do ambiente corporativo. E olha que poderoso termos mais mulheres no ambiente de trabalho, porque quando elas são minoria, quando somos minoria, a gente
não consegue, inclusive, encontrar grupos de afinidade, de mulheres que tenham situações parecidas com as nossas, pelo volume até, né? Então, Não. quando eu olho para todos os lados, eu enxergo homens que não fazem ideia do que a gente passa em N questões. Estava conversando com meu marido esses dias, que eu vi alguém perguntando sobre benefício de período menstrual. Você já viu alguma coisa relacionada a isso? Eu vi, Tem algumas mas empresas dando, assim, tipo, 2 dias no mês para que a mulher não trabalhe, porque é um período mais intenso, de maior pico, com relação à tensão pré ou pós-menstrual, né? Então, é um momento extremamente específico que você olha para o lado, você não consegue ter ninguém que compreende aquilo, né? Só quando tem outra mulher que você consegue minimamente entender o que está acontecendo. Então, quando você não tem um volume, você também não consegue criar grupo de afinidade, né? Uma outra consequência disso é a mulher se masculinizar para poder pertencer a esse ambiente. Então, ela renega tudo, deixa aquilo numa gavetinha, sofre calada, quieta, e aos poucos vai se transformando e é a Maria Bonita, sabe? Né? Tem o lance do Lampião e da Maria Bonita, que o Lampião, nada de bons exemplos aqui, assassino, mas assim, a Maria Bonita sempre foi conhecida como uma personalidade feminina forte, mas era mais opressora que o Lampião. Então, isso acontece muito. Você tem mulheres que chegaram lá num período em que elas precisaram, elas não chegaram lá sendo mulheres, sabe? É aquela coisa do gay que é homofóbico, é aquela coisa do preto que é racista, e tem a da mulher que é machista, tem muito, porque ela precisou ser para crescer. Foi o caminho que ela viu. Ela não cresceu ali sendo mulher, ela cresceu ali jogando o jogo. E tudo bem, é bom, a gente vê ela chegando lá, não é que a gente está contra, não. Mas é uma particularidade Mas que é uma precisa ser particularidade. percebida. Exato. Dentro dessa linha da saúde mental, eu queria comentar também, recentemente eu fiz até um post sobre isso. Então, você falou aqui de academia, de terapia, de psiquiatra, falou algumas outras coisas, grupos de afinidade, né, que eu acho que são importantes também. Mas o quanto, dentro desse contexto de saúde mental, desenvolver liderança também é super importante, né? Porque, querendo ou não, às vezes, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de psiquiatra, quando a gente fala de algumas outras coisas, elas nem sempre são preventivas, às vezes elas são tratando o sintoma, né? E o que a gente está fazendo para prevenir e para tratar a causa, né, dos acessos que às vezes as pessoas têm com relação, por exemplo, à liderança. Então, não adianta você trazer a academia, trazer a terapia, se a causa você não está tratando, que às vezes é a liderança. Então, desenvolver a liderança para que ela seja capaz de criar um ambiente seguro, de desenvolver as pessoas, de entender as particularidades relacionadas aí às interseccionalidades, que a gente vai falar agora sobre as mulheres, entre outras coisas, também é um ato é uma ação de saúde mental. Faz sentido? Total. Assim, e o lance é só assim, o que é desenvolver liderança? Liderança, né? Saiu liderança. O que é desenvolver liderança? Tem um monte de curso, um monte de gente, tem coisas carésimas que você paga ali, da ordem de 100 mil por mês, para desenvolver as lideranças das suas empresas, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que eu me pego pensando assim, tem um case da aviação, que eu achei interessante, assim, uma coisa que é num livro chamado Outliers, Fora de Série, do Malcolm Gladwell, se alguém quiser dar uma pesquisada aí, tem um capítulo ali, capítulo 7, se eu não me engano, tá? Se alguém aí estiver anotando. Alguma coisa nessa linha ali, 7, 8, 9, 10, 14. Sobre aviação. Porque, assim, a causa, não sabia disso, a causa de 90% dos acidentes aéreos são provocados por falhas na comunicação, falhas em série. E uma das coisas que atrapalha muito a comunicação, veja bem, era a hierarquização dentro da cabine, do piloto e do copiloto. Até a informação chegar, caiu. Assim, o copiloto tem um caso muito característico que ele coloca no livro, que é do acidente de um avião que caiu a 70 quilômetros do aeroporto em Nova York, que estava saindo da Colômbia, indo para Nova York. E caiu porque não tinha combustível. O que aconteceu? O copiloto falou, eu acho que estamos sem combustível. É isso que tem quando você vai analisar a gravação, sabe? E isso é muito chocante, porque você tá sem combustível, o avião vai cair, mas o cara, ele acha que o piloto sabe. Então, ele não tá dando a devida ênfase. Ele não tá virando e falando, o avião vai cair, vamos todos morrer, precisamos pousar agora. Sabe? Ele não virou e falou isso. A frase que ele falou foi,
foi um discurso mitigado. E a gente está ficando sem combustível. Todo avião, quando está pousando, está sem combustível. Então, aquilo em nenhum momento gerou nenhum alarde. O copiloto não se sentiu no direito de afrontar o piloto. E aí, uma das medidas para fazer... A gente está falando de liderança, né? Para fazer com que aviões parassem de cair, ou caíssem menos, era reduzir a hierarquização dentro da cabine. Então, agora, piloto e copiloto se chamam pelo nome. Então, tem uma série de medidas que foram feitas para que o diálogo dentro da cabine acontecesse de uma forma mais fluida. Então, tem o piloto sendo treinado para se colocar num lugar mais vulnerável. E era essa palavra que eu queria chegar. Eu acho que a liderança, o treinamento da liderança, dentro de uma empresa inteira, é muito inconcebível a gente ver uma liderança se colocar num lugar vulnerável. Ela é inspiradora, ela é norteadora, ela é a que dá o caminho e todo mundo segue, sem questionar. Só que não. E que tem todas as respostas. Todas as respostas e que tudo sabe e que vai virar e falar para você o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Só que quem está na base que sabe. E é isso que a gente precisa fazer, é diminuir essas distâncias, é aproximar o diálogo e a comunicação. E eu acho, e na escuta isso acontece muito pela vulnerabilização das relações. Então, e da essência feminina também, eu acho, né? Você não acha mais que fácil. Tem? Na essência feminina, a gente senta, dá 2 segundos, a gente está falando de alguma coisa que está doendo. Ai, do meu peito que está doendo. Ai, você fez a sua mamografia. Você dá 2 segundos. O homem não. Está falando de negócio. O que é bom também. A gente precisa falar mais de dinheiro. Mas isso, no ambiente corporativo, quando você só tem lideranças mulheres e a base é mulher e é todo mundo mulher, ninguém está se sentindo muito presa para falar sobre... Então, eu acho que isso aí que você está fazendo está errado para uma liderança, por exemplo. Porque muitos aviões caem todos os dias em todas as empresas porque a liderança não falou, não ouviu os liderados, né? Legal. Vamos falar um pouquinho, pegar só esse gancho, depois eu volto nessas outras práticas que vocês fazem hoje, mas falar sobre o quanto ter mulheres em todos os lados, né, em todos os níveis, todas as cadeiras, pode vir a ser inspirador e potencializar o crescimento das mulheres, né? Então, a gente está falando hoje que dentro de uma trilha de carreira, vamos assim dizer, não sei se vocês chamam assim, mas dentro de uma trilha de carreira da escuto, você consegue olhar para trás e para frente e ver mulheres. Uhum. Então, a minha CEO é mulher, a minha estagiária é mulher, todas as pessoas aqui, elas são como eu, né? Uhum. Embora tenha interseccionalidade, já a gente vai chegar lá. Isso, querendo ou não, isso potencializa e inspira mais as mulheres, né? A chegarem nesse lugar, por verem pessoas iguais a ela. Você não pode ser aquilo que você não consegue ver, né? Senão você é aquilo que a gente estava falando da mulher. Você se transforma num homem para você conseguir sonhar com aquilo que você quer sonhar, para poder se permitir sonhar aquilo. Agora, quando você vê pessoas trilhando o caminho, e aí essas relações acontecem, as relações de mentoria orgânicas, né? Que acontecem quando você vê uma pessoa que já chegou lá, e a pessoa que chegou lá joga a corda, puxa a outra, sabe? Fala o caminho, quebra... Assim, óbvio, tem exceções sempre. Mas eu acho que o ambiente 100% feminino gera muito mais colaboração do que no ambiente onde você tem uma rivalidade de gênero muito clara. Isso que a gente nem está entrando nas interseccionalidades aí, né? A gente está olhando agora só sobre o espectro de gênero. Mas é que tem muito disso. Se você olhar só sobre o espectro de gênero, você acaba caindo na mulher virando opressora também. Então, quando o ambiente é 100% feminino, tem rivalidade, tem competição, mas ela acontece de um jeito muito mais vulnerável. Empático? Empático, sim, e aberto, eu acho, e transparente, sabe? Então, e quando não acontece isso, isso é chamado, porque é um valor claro da empresa. Então, quando você vê que tem alguma coisa que está acontecendo que foge da transparência da empresa, que acontece de cima a baixo, do meu nível até o que está mais lá embaixo, e quando foge, isso salta aos olhos, sabe? Isso é uma coisa, peraí, tá estranho, por que essa pessoa tá escondendo informação? Não tem informação escondida, sabe? Então, isso é muito, muito legal de se ver, porque aí você vai vendo pessoas que antes, né, vamos colocar uma mulher preta de periferia, que ninguém na família dela cursou ensino superior, ela foi a primeira.
E aí ela consegue ver uma pessoa no C-level igual a ela. Isso gera um efeito cascata gigantesco nela, nos filhos dela, na comunidade em volta dela. E isso é muito legal de ver. Isso é interseccionalidade. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Porque quando a gente está falando sobre o ambiente feminino, parece que a gente está falando de uma coisa só, né? De problemáticas e desafios únicos, mas a gente tem uma série de interseções nesse caminho, né? Então, Sim. como você enxerga isso e como é lidar com esse desafio dentro da escuta hoje? É muito engraçado, né? A gente se fez essa provocação quando eu fui na ONU, no início do ano, lá em Nova York, na Conferência do Status da Mulher. 2023? Em 2023. Desculpa pelo catarrinho aqui. A gente foi na ONU em 2023, aqui agora em março de 2023, para a Comissão do Status da Mulher, para ver e conversar e ouvir pessoas sobre o que estava sendo feito. E aí você via, assim, uma empresa lá que era de roupa. E aí, 100%, 98% do meu staff é feminino. E a loja é marca de roupa feminina. E aí que me provocou, eu falei, sempre achei que talvez a mulher fosse uma bandeira, e agora eu já acho que não, porque afinal, mulher, assim, né? Grande coisa. Se você tá colocando só mulher, a pessoa não tá fazendo nenhum esforço, convenhamos, né? E para mim, realmente, lá atrás, eu não tava fazendo nenhum esforço. Porque eu tô indo na minha rede mais próxima, em quem eu confio, que são mulheres. Então, quando você tá construindo um negócio, você vai aonde você confia. Porque é muita coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo. Mas aquilo me provocou para o lugar de não é só a mulher. Porque a mulher sozinha, se você pegar uma mulher rica, classe média alta, ela não tem mais muita dificuldade na vida. Ela se masculinizou, ela entra no padrão e ela consegue fazer a jornada longa e ela vai que vai. Toma um remédio para dor na época que chega naquele período menstrual e vai que vai. Ali, você está dando uma oportunidade para uma mulher que hoje não tem muito empecilho, a não ser que ela engravide. Essa mulher tem mais medo de engravidar do que de DST. DST tem cura, é impressionante. Elas têm muito, enfaixa a barriga, né? Tem muito medo de engravidar. Então, as interseccionalidades são as coisas que a gente mais trabalha. Não é só ser mulher. É ser uma mulher preta, mãe solo, PCD, acima de 50 anos. São mulheres que estão balanceando isso tudo e que, na hora que tem essa interseccionalidade, ela cai no ostracismo do mercado de trabalho. Ela deixa de ser uma pessoa benquista, a não ser que você tenha relações muito bem construídas. Ela deixa de ser benquista? Deixa eu ver se eu entendi isso. Ela deixa de ser um número bonito no meu SD, né? Ela deixa de ser, legal, uma mulher na liderança, até que ela, por exemplo, demonstre as suas fragilidades ou questões relacionadas à interseccionalidade. É isso? Até que ou ela engravide ou ela tenha qualquer outra questão relacionada a isso. É nessa linha? É na linha de não é só gênero. Se você olha coisa sobre o espectro só do gênero, ele não diz muita coisa. Porque hoje, realmente, se você está olhando só do espectro do gênero, é isso. Você pode fazer um recorte ali dentro do gênero, onde a mulher é tão ou mais opressora que o homem. Então, ali você não resolve nada. Agora, quando você dá uma oportunidade para uma mulher, mãe, solo, que está ali balanceando a rotina, a educação dos filhos, a administração do lar e trabalhando, quando você abre a porta e acolhe esse tipo de interseccionalidade, né, isso gera um efeito cascata, um SD poderoso. Isso é o que muda a temperatura da sociedade, sabe? E não só do seu número, né? Exato. Legal. Eu me lembrei agora, eu não sei até onde isso encaixa exatamente com o que a gente está falando aqui, mas eu queria trazer esse exemplo. Eu ouvi recentemente uma notícia dizendo que o governo, se eu não me engano, de São Paulo, de Belo Horizonte, não sei, algum governo, ele está trabalhando uma lei que vai impedir que as crianças levem industrializados para a escola. Então, coisas como biscoito recheado, como já tô até abrindo a narina. Achocolatado, chips e etc. E aí, quem me contou isso foi até Pedro, falou e tal, não sei o que. Eu falei, não, legal e tal, não sei o que. Eu fui pensando melhor. Falei, peraí, gente, em qual configuração de família essa lei tá pensando? Porque, assim,
Se eu for pensar, talvez, numa família estruturada, que tem o pai e tem a mãe, talvez tenha uma pessoa para ajudar em casa, tem uma sogra, uma mãe, uma pessoa que é paga para aquilo. Menos de 1%. Que consegue picar frutinha e tal, ok. E aquela mãe que tem outros 3 filhos, que trabalha de 6 horas da manhã a 10 horas da noite, que não tem muito como preparar alguma coisa além daquilo ali, é o melhor que ela tá conseguindo fazer, e ela não consegue pagar nem o melhor industrializado, ela paga o pior industrializado possível, pro filho dela ter o que levar, porque todo mundo, quando vai pra escola, tem um achocolatado, tem um trenzinho. E aí? Como é que a gente faz com essa família, com essa configuração de família, e com essa mãe na hora de mandar os filhos pra escola? Né? Então, assim, eu acho que em tudo que a gente vai fazer, né? Eu acho que pegando um gancho aqui no que eu imagino que tem a relação, é que tudo que a gente vai fazer sobre esse aspecto de diversidade, de inclusão, tem que pensar em todas essas interseccionalidades, em todas essas configurações de pessoas, de família, de cenários. Não sei se dá para pensar em todos, mas a gente tem que parar de pensar no padrão. Né? Pelo menos parar de pensar naquilo que na nossa cabeça é um padrão de família, de mulher, enfim, de N outras coisas, para não tomar decisões que não façam sentido e acaba prejudicando a grande maioria, né? E eu aposto que a pessoa que tá com esse projeto de lei aí é um homem branco. Você acredita? Você acredita? Exato. Então, se quem tá na governança disso não é isso, a coisa vai ser cosmético. Não vai alterar o fundamento, não vai mexer na estrutura, que é o que a gente precisa, é o que a gente quer. E não é que a gente quer porque é bonitinho, é o que a gente quer porque é lucrativo, é o que eu quero porque a gente é humano. Então não adianta, a gente se acostumou com a ver muita coisa cruel hoje em dia, e o que está na raiz disso tudo é essa desigualdade, é essa exclusão. Então, se a gente não olhar para isso, a gente não está querendo um mundo melhor, a gente só está querendo preservar o nosso. Ficou socialista esse papo, de repente. Mas tá tudo certo, vamos lá. Pra gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre os desafios, porque a gente tem toda a parte de contribuição para a sociedade, tem toda uma questão da configuração do escudo, por exemplo, que é uma questão de nascer dessa maneira, né, de realmente desejar ser uma empresa que dá empregabilidade para mulheres, por N outras questões, mas a gente tem desafios, né, também com relação a isso. E quando a gente fala de mulher, a gente ainda está falando dessa questão da vulnerabilidade, a gente está falando do acolhimento, a gente está falando de tudo aquilo que preserva a nossa identidade feminina e que é ótimo também, né? E quando a gente fala num volume grande de mulheres, eu acho que isso se super potencializa. E quando a gente estava conversando, você falou, Jéssica, eu tenho um desafio aqui também, né, de traçar uma linha entre até que ponto a gente realmente precisa acolher e até que ponto aquela mulher precisa se empoderar para resolver. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As linhas se confundem muito. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é o nosso trabalho. Assim, o maior desafio do RH, de People, na Escuto, é desenhar essa linha. Porque é só mulher. E é só mulher falando dos seus problemas o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente tem uma oportunidade de socialização, é aquilo que a gente falou no início aqui, né? Eu tô com o peito dolorido. E aí você já cria uma relação ali que passa do ambiente de trabalho. E que tudo bem passar do ambiente de trabalho. Não é que isso é ruim. Mas quando esse limite ele é cinzento, aquela confusão, né, da empresa ser uma família, ela é muito prejudicial. As relações, elas ficam muito minadas, porque família também tem muito abuso, né? Impressionante. Como os abusos nascem ali, né? Se a gente for parar para pensar, fecha aspas. Exato. Então, essa confusão de a escuta é uma família, a escuta me salvou, a escuta... E não foi nada disso. E é o meu trabalho o tempo inteiro virar e falar. A gente fez um encontrão, que somos remoto, tá? Acho que eu esqueci de falar isso lá no início. A empresa é 100% remoto, as 400 mulheres trabalham de casa, mas volta e meia a gente faz uns encontrões. Então, festão, vai todo mundo, não sei o quê, e tem muito uma reação do tipo, você mudou minha vida. E eu nunca vi a pessoa na minha vida, e ela não percebe que quem mudou a vida dela foi ela. Mas, na empresa errada,
Se você chega com esse tipo de devoção, primeiro, você faz o que você quiser pela empresa. Eu poderia transformar a escuta numa religião e pronto, a partir de agora todo mundo faz o que eu quiser, porque todo mundo está devoto e grato eternamente. E alimentar isso, sabe? Tem muita empresa que faz isso. Então, essa linha de mostrar para elas que a responsabilidade do sucesso, da renda que está entrando, da progressão na carreira é delas, não é minha e nem da escuto, isso é muito importante e tem sido uma das minhas maiores dores de cabeça, sabe? E tem também esse outro ponto que eu comentei, né, do acolhimento. Aí tem também, uma vez transferindo isso para você ou para a empresa, tem essa questão de quem resolve esse problema que eu tô aqui agora na mesa. Exato. A responsabilidade é delas. Isso é uma coisa muito importante, porque quando rola essa transferência, aí a gente fica responsável pela escola da filha, a gente fica responsável pela vacina, a gente fica responsável... E não somos, né? Então a gente tem essa tendência aí pregressa de virar e colocar a responsabilidade na empresa sobre tudo que é da minha vida, que depende de dinheiro, ou seja, tudo. Né? Então, só que não, ou seja, tudo. Só que não, né? E quando essas linhas se confundem, é impressionante. Resultado cai, a relação balança, os distratos vêm, tá tudo ligado, né? Eu tô me perdendo muito nesse assunto. Mas eu tô muito seguindo a linha de raciocínio, né? Tá. Então, assim, eu acho que no final das contas, né, o que a gente tá querendo trazer aqui é que toda essa vulnerabilidade da mulher, toda essa entrega, todo esse ambiente que você cria também de oportunidades pra mulher, faz com que ela transfira muita coisa pra você. Fica perigoso. Fica perigoso. Fica Então, perigoso. definir essa linha ou trabalhar constantemente pra poder fazer com que os dois lados enxerguem essa linha é super importante. Porque, querendo ou não, do outro lado também, vamos pensar numa pessoa, enfim, que tem uma liderança, né? Todo mundo tem uma liderança, mas a liderança também, que é uma mulher, precisa se preparar para conseguir dizer, olha, isso é com você. Porque senão aquela sensação, aquele espírito de acolhimento, né, feminino, vai acolhendo tudo. Especialmente como a tendência de eu ter passado algo pelo que você passou, é gigante, porque a gente tem um mínimo ali de conexão por sermos mulheres. Eu minimamente entendo isso. Então, se você traz alguma coisa pra mim, talvez eu já tenha passado, eu já pego aquilo ali, já quero tratar como pessoa e não como liderança. Então, esse desafio dessa transferência é super importante a gente ter muita atenção também para que isso não se torne, ao invés de ser uma potência, isso se torne um perigo. Eu acho que esse é o resumo, né? Vamos tangibilizar? O que uma pessoa passa na vida social, a mulher tem muito essa tendência, né? De querer ajudar e fazer tudo para resolver aquilo da dor da outra pessoa, mas na verdade ela está exercendo um poder que ela nem devia estar exercendo. Então, assim, eu não sei o que é melhor para a vida da outra pessoa. Especialistas de cada área saberão. Então, o papel de uma liderança, por exemplo, não é acolher um caso de depressão ou um caso de separação. O papel da liderança é direcionar. É isso que a pessoa precisa fazer. Só que quando você tem uma empresa de muitas mulheres, essa linha rapidamente, frequentemente se confunde. Então você vê liderança invadindo demais, né? Invadindo demais, ou a liderada cobrando demais, cobrando uma resolução para um problema da vida dela que não é de responsabilidade da escuta, que passa do profissional, e que a gente tem a infraestrutura que ela poderia direcionar, mas ela vai na pessoa que acolheu ela. Então isso gera uma linha cinzenta que ela é muito perigosa e que a gente tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Muito bom, meu bem, muito obrigada pelo seu conteúdo, ficou incrível, amei falar sobre isso, inclusive, embora a gente já tenha falado aqui sobre diversidade, inclusão, sobre mulheres, não só aqui, mas em vários outros conteúdos, pra mim esse é o melhor conteúdo que eu já fiz sobre mulheres, porque a gente tá falando, tá vendo? Acabou de ganhar um prêmio. Cadê minha medalha? Uma medalha. Então foi realmente um conteúdo muito, muito honesto, muito verdadeiro, muito sincero, muito factual, né? Diferente da gente falar de questões teóricas e de discursos. Então, realmente, muito obrigada. Quem quiser continuar esse ou qualquer outro papo, que eu sei que você gosta de falar de qualquer coisa que você tá falando, você topa, né?
Mais ou menos. Mais Tô ou cansada menos. de falar sobre carreira e maternidade, por exemplo. Tá, então menos isso. Não fale sobre isso com ela, mas as outras coisas a gente encontra no LinkedIn pra falar com você, né, Marina Vaz? Isso, mas não é que é ruim falar disso, Eu tá, gente? cansei só. É que só me chamam pra falar disso, é impressionante. Vamos falar de negócios, de crescimento, de número, de resultado. Isso, assim, pra gente fechar, mulher fala pouco disso. Né? Mulher, quando se junta, fala pouco sobre faturamento, sobre oportunidade, Sobre empreendedorismo, como a gente empreendedorismo. falou no Summit. Nossa, mas a gente fala de 15 marcas de pomada de assadura diferente, mas disso a gente não fala. Então fica essa dica. Essa dica. Muito bom. Marina Vaz no LinkedIn, a gente também tá colocando aqui na descrição, tá colocando aqui também no vídeo. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, muito obrigada. Aproveita para seguir a gente no canal, pode me seguir também no Instagram e no LinkedIn. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu sempre fico imaginando aquela música. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RH Cast no meu canal e eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar 2 recados. O primeiro deles é para você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, People Academy, e lá você consegue se desenvolver em 4 grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RH Cast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade como o que você acabou de assistir chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.